Olá, pessoal! Estamos agora na segunda temporada do podcast do Podg.oficial. Inclusive, quero que vocês se inscrevam lá no meu canal no YouTube e assine todas as notícias que tem lá. Gente, tem bastante coisa legal. Vocês podem assinar, vocês podem se tornar assinantes do meu canal. Inclusive, eu quero falar para vocês o seguinte. Hoje nós estamos fazendo um podcast diferenciado porque nós estamos na segunda temporada. E a segunda temporada é o hashtag jurídico. E aí eu tenho a minha entrevistada de hoje, que é a Amanda Alves. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Tudo bem, Gi? Muito obrigada pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. Eu também, Amanda. Gente, a Amanda, uma pessoa bem famosa no Brasil. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, só para vocês terem uma ideia. Ela é a proprietária do Missão OAB, que todo mundo fala, que todo mundo comenta, né, Amanda? E aí ela vai contar um pouquinho, uma menina tão jovem, tão linda, e vai falar um pouco da sua trajetória jurídica. Primeiramente, Amanda, eu gostaria de saber de onde você é. E quantos anos você tem, se você puder falar para mim? Obrigada pelos elogios, Gi. Eu sou de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas eu fiz faculdade em Franca. Eu fiz faculdade na Unesp em Franca, e aí eu voltei para São Paulo depois de formada. Eu tenho 33 anos, me formei em 2016. Legal, Amanda. Então você se formou faz muito pouco tempo. Porque se a gente for analisar aí a sua trajetória de sucesso, você conquistou muita coisa em pouco tempo, não é verdade? Acho que eu estou feliz com a caminhada por enquanto, mas ainda quero bastante mais. Amanda, me fala uma coisa. Você começou a fazer o curso de Direito em decorrência de algum familiar, em decorrência de alguma referência? Como que funciona assim a questão? Ah, eu vou fazer o curso de Direito. Por que o curso de Direito? Comenta aí com a gente. Então, Gi, meu pai, ele é funcionário público, né? Meu pai é oficial de justiça. Então, Oficial de Justiça! é. Eu sou oficial de justiça. Ah, é? Que legal! Desde que eu Bom, sou pequena, eu vejo meu pai falando de juiz como se fosse Deus no céu e juiz na terra. Não, porque você tem que ser juíza, porque os juízes, olha o tanto de poder que eles têm, de responsabilidade, olha como eles têm uma vida boa, olha como eles fazem diferença. Então, ele venerava os juízes, porque ele sempre teve legal. contato muito próximo com o fórum e tal. E a minha cosmovisão foi formada a partir desse preceito, de que juízes eram pessoas muito que tinham muito sucesso, e eu sempre quis ter muito sucesso. Então eu falei, vou ser juiz. Se é juiz que é o sinônimo de sucesso, é isso que eu vou ser. Então, Aham. e eu sempre me considerei uma pessoa muito justa também. Eu sempre ficava fula com injustiça. Acontecia alguma coisa, puta, aquilo lá me tirava do sério. Que eu achava que era injusto, eu não conseguia viver com o negócio. E aí, Sim. toda a minha trajetória, desde que eu decidi prestar a faculdade, e aí entrei na Unesp, e aí comecei a Unesp, foi sempre buscando a magistratura, foi sempre buscando a toga. E E você entrou com quantos anos, Amanda? Quantos foi. anos você tem de faculdade? Nossa, eu sou muito ruim de idade, Gi, muito, muito ruim mesmo, mas se não me engano foram 18. É, Eu entrei em logo 2010. após o ensino médio, então, Eu fiz um ano de cursinho, eu Unesp. exato, me formei, fiz um ano de cursinho, aí entrei na Unesp. Ah, na verdade, eu queria USP, mas Sério? queria. Era um dos sonhos da minha vida passar na USP. E eu estava indo muito bem nas provas, né? E na UEM, por exemplo, que é uma outra baita faculdade, eu fiquei, se não me engano, em terceiro lugar. Foi tipo, no vespertino. Eu teria, com a nota, eu teria passado em medicina, sabe? Então eu estava indo muito bem na faculdade, só que quando chega a que eu quero realmente tem o aspecto emocional, que inclusive é uma coisa que eu bato muito, que ferra os OABeiros. É o aspecto, Aham. não é a prova que é difícil, não são os alunos que não sabem a matéria, é o aspecto emocional que pega demais. Então, como as outras faculdades eu nem queria, eu só fui fazer porque meu pai me obrigava, então eu fui lá fazer e, se passar, passou, e eu acabei passando em todas que eu prestei, menos Caramba. eu queria, era a única que eu tinha ido, só serve se for essa, só serve se for USP, só serve se for USP.
E eu entrei, no dia do vestibular, Gi, eu saí da prova para vomitar umas 3 vezes. Eu tava passando mal. E aí estava acabando a prova, a luz acabou. Foi assim, um Deus nos acuda. Aí na primeira fase eu passei, com uma certa folga, mas aí na segunda fase não consegui. E Não aí eu foi. falei pro meu pai, não, eu não vou entrar não vou fazer matrícula na Unesp não, nem na UEM, nem nos outros. Ele falou, ah, vai, você vai sim. Aí eu falei, não, pai, você não tá entendendo, eu só quero USP, eu quero ficar em São Paulo, eu quero morar em São Paulo. Ele falou, não quero saber o que você quer, você vai fazer matrícula, você vai entrar. Se você quiser largar depois para continuar buscando USP, eu te apoio, mas pelo menos você vai testar. Os pais da gente sabem das coisas, gente. Os pais da gente Sim. sabem das coisas. A gente é burro quando a gente é pequeno, quando a gente é menor. Aham. Tem capacidade para tomar nossas decisões. Então, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. A Unesp me moldou como ser humano, né? Na Unesp, eu Caramba. fui morar sozinha, eu tive que me virar, eu tive que correr atrás das minhas coisas, eu tive que fazer minha comida, eu tive que lidar com pessoas que eram muito diferentes de mim. Então, foi a maior escola que eu tive, foram os meus anos de faculdade, e eu era apaixonada pela Unesp. Demorou um mês para eu falar que foi a melhor decisão da minha vida. E morar sozinha Gente, também, morar com os amigos, é outra vibe completamente diferente. e olha para você ver, né? Você foi embora super jovem, fazendo uma faculdade tão boa, que às vezes a gente comenta, né? A gente fala assim: ah, o meu sonho é USP. Mas aí você fala: não é para mim, porque Deus não quis que eu fizesse USP. Caramba, fui para a Unesp, me dei bem, gostei, fiz amigos, né? E ali você aprendeu tanta coisa. Eu sempre comento isso também, né? Faz 18 anos que eu dou aula em faculdade. Então eu falo assim, gente, entregue nas mãos de Deus que Ele vai te preparar, Ele vai te impulsionar para o sucesso, para sua vida profissional. Porque às vezes nem tudo aquilo que a gente quer é aquilo que Deus permite, porque não é para nós. Então Às não vezes o adianta plano você dele é querer maior do que o forçar, nosso e a né? gente não sabe, né? Não, a gente não tem a mínima noção. A gente quer, mas Deus não permite, porque não é para ser. Ô, Amanda, mas daí você sempre entrou ali querendo ser magistrada, Exato. juíza. E aí você era uma aluna assim, inteligente, claro, mas era menina assim de tirar notas boas, Eu era mediana, medíocre, eu era medíocre. Eu era, mentira. eu não ligava para minha faculdade. A minha, eu sem, eu era boa de fazer prova. Fazer prova eu fazia bem, então fazer prova objetiva. Na faculdade eu era medíocre, eu não ia para as aulas que eu não gostava. Eu só pensava em festa. Eu só queria ir para festa. Brincando, Amanda, não tem cara não, Amanda. Que quem olha hoje não consegue imaginar que essas coisas que eu conto da minha faculdade era verdade. Que te pertenciam. Eu levava, eu acho que eu tive uma caneta durante os meus 5 anos de faculdade e eu não lembro de ter nenhuma anotação feita. Eu era realmente medíocre, medíocre, daquelas, tipo, abaixo da linha da mediocridade. Então, eu chegava, às vezes eu chegava na faculdade, eu descobria no dia que ia ter prova. Alguém falava, ah, e a prova? Eu falei, que prova? E aí eu chegava lá e falava, tem prova hoje. Então, eu tinha que me virar nos 30. Mas a minha faculdade foi levada com pelo menos os primeiros anos, eu só pensava em festa. Eu não queria saber de estudar. E eu não estou recomendando que vocês façam isso, pelo amor de Deus, mas eu estou sendo absolutamente sincera sobre o meu passado, e o meu passado me condena, infelizmente. Ô, mano, mas isso é legal você comentar, porque daí você demonstra que ainda há chance das pessoas mudarem, não é? Eu Há era daquelas que ninguém chance. apostaria em mim, Gi. Se tivesse, sabe o azarão, o cavalinho azarão que corre lá atrás de todo eu era o cavalinho azarão. Caramba! Amanda, mas e daí você pensou assim, não quero mais ser juíza? Como assim? Mudei, não quero. Não, Ou você chegou não. a passar no concurso? Como é que foi? Foi um prazo muito longo entre eu querer ser juíza. Eu demorei 27 anos da minha vida, passei 27 anos da minha vida querendo ser juíza. Até que eu tomei uma decisão. E quando eu tomo as decisões, eu executo muito rápido. Tipo, de um dia para o outro, eu mudo de ideia e acabou. E novo capítulo. Então foi o seguinte: durante a minha faculdade, eu queria ser juíza. Então, todas as decisões que eu tomava na vida, eu me perguntava: isso aqui me aproxima da toga? Se eu respondesse que sim, eu fazia. Se eu respondesse que não, eu não fazia.
Então, eu passei esses meus 2 primeiros anos, 3 primeiros anos só em festa. Aí eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. Meu pai falou: Olha, eu vou pagar a tua passagem, o resto você se vira. Misericórdia. Me vira. O que que seu pai achava? O que que seu pai achava dessas suas falhas na sala de aula? Ele sabia? Não sabia. Não sabia porque eu não dava trabalho, sabe? E eu tava lá em Franca também. Se eu desse trabalho, ele não ia nem ver. Ainda bem. Sabe aquela frase, ignorância é uma bênção? Acho que meu pai nunca sentiu isso tão bem. E meu pai sempre foi muito presente, né? Meus pais, no geral, sempre Sim. lutaram muito pela nossa educação. Então, a gente nunca teve muita coisa, assim, tipo, muitos luxos, mas educação é uma coisa que meu pai sempre fez questão de me dar. Desde de que eu era novinha, ele fez questão de me botar em escola de inglês, ele fez questão e eu não gostava, mas ele falava: não, você vai, você vai. E foi outra decisão do meu pai, que ele estava extremamente certo, eu não sabia naquele momento, que eu só achava chato, eu não queria passar minha tarde fazendo outras coisas. Então eu entrei na faculdade. E aí, eu passei os 3 primeiros anos farreando, e eu passava nas provas. Mesmo que eu passasse ali na rabeira, eu passava. Aham. Fazia e Ia chegava. para exame, pegava DP ou não? Não, não. Média na faculdade era 5, né? Gente mesmo, mulher. Você O é bola, inteligente. já estava bem. Então, não pegava exame, mas era mediano, era mediano. E aí eu fui fazer esse intercâmbio, meu pai pagou a passagem, e eu fui fazer o intercâmbio pela ESEC, era uma instituição de alunos, que os próprios alunos se ajudavam. Então, lá, eu fui para a Polônia. Eu fui num projeto que cuidava de crianças, então eu ensinava inglês para as crianças. E nesse projeto, eu morei num orfanato na Polônia, então eles davam comida, só que eu não sou chata nada, zero para comer, zero, zero, zero. Tem uma coisa que eu não como na vida que é fígado, o resto eu como tudo. E eu cheguei na Polônia, no orfanato, tinha fígado todos os dias. Tipo, até parece que eu tô brincando, mas era a única comida que eu tinha todos os dias. Perdi 10 quilos nessa viagem. Foi tipo, foi uma viagem que me deu um pouco de choque de realidade, sabe? Imagino. Conviver com essas crianças no orfanato. O clima era um clima pesado, eram umas crianças muito sofridas, eram umas crianças muito carentes, então elas precisavam muito de atenção. Foi um choque, porque é muito diferente de qualquer coisa que eu estava acostumada a ver. Eu fazia Sim. projeto voluntário aqui na faculdade também, eu era professora de matemática no cursinho popular da Unesp, e eu era professora no Ginga, que era um projeto voluntário que a gente tinha lá também com crianças. Então, eu fiz esse intercâmbio. E aí eu fui ser. Eu falei: eu preciso continuar me mantendo, mas eu não vou mais ficar na Polônia. Falei: eu quero ir para a Itália para aprender italiano. E aí, só que eu tinha que me manter. Então, eu consegui um trabalho de babá lá, a gente chama de au pair, e eu fui lá ser Sim. babá de umas crianças italianas. E aí, eu morava na casa, não tinha que pagar nada. Então, eu fui levando, fui juntando meu dinheirinho, eu ganhava lá, sei lá, acho que era 40 euros por semana, juntava a graninha, eu comia na casa, não gastava com nada para conseguir fazer minhas viagens. Eu sei que chegou um momento que eu não poderia mais estar na Europa, na zona Schengen. Aí eu tive que ir para Londres para sair da zona Schengen, porque eu recebi uma cartinha do governo italiano me expulsando do país, basicamente. Tchau, Amanda, vai embora. Peguei as coisas, fui parar numa casa que parecia um filme de terror. A mãe batia nas crianças, era uma coisa louca, ela gritava com todo mundo. Aí eu fui parar numa casa com 25 pessoas, que tinha um cara que ele tinha acabado de sair da cadeia, e, e aí foi uma coisa muito louca, foi uma época muito louca. Viu? Ô, E eu, Amanda, oi, apesar de você ser professora de direito civil, você participou de muitas situações criminais, não? nossa, muitas. Você não tem noção, nessa primeira casa que eu fui parar, era no countryside de Londres, era tipo eram as fazendas de Londres, ficava como se fosse o interior. E Aham. uma das au pairs, ela estava lá, tipo, há 4 anos, a família tinha pegado o passaporte dela, ela dizia. Eles não deixavam ela sair. Era nesse nível de desesperador o negócio. Aí eu dei jeito de sair, fui parar nessa casa com o presidiário, o ex-presidiário, e tinham mais 25 pessoas, a geladeira parecia que tinha um corpo dentro da geladeira, era uma coisa horrorosa. Mas, enfim, aí eu consegui uma outra casa, essa casa era legal. Aí fiquei trabalhando de babá lá. Então, fiquei 8 meses na Europa me virando. Trabalhando, Tá. limpava
fazia faxina na casa para ganhar uma graninha a mais. Nessa casa eu ganhava mais, eu ganhava acho que 70 pounds por semana. E se eu limpasse a casa, eu ganhava mais 20. Aí eu limpava a casa, trabalhava de faxineira lá e juntei esse dinheirinho, consegui realizar meu sonho, que era viajar para o Egito. Eu era apaixonada. Caramba, você não tinha parado ainda? Foi? Você não parou. Dali você já foi para o Egito. Dali eu já fui para o Egito. Meu amigo também estava fazendo intercâmbio, então a gente foi junto para o Egito. E foi ótimo, porque eu ganhava em pound e gastava em pound egípcio, né? Então foi a viagem que eu me senti rica pela primeira vez, rica, né? Conseguia pelo menos pegar um hotel e não ter que dividir o quarto com 40 pessoas, mas tudo bem. E aí eu fui para essa viagem do Egito e voltei. Quando eu voltei, eu falei, beleza, agora é a hora de eu buscar meu sonho da toga. Agora é a hora de eu buscar o meu objetivo da magistratura. Aí E aí a faculdade estava suspensa. a faculdade estava suspensa, tanto que eu formei um ano depois. Eu entrei em 2010 e formei em 2016, porque esse um ano de intercâmbio eu perdi. Então eu acabei entrando com a próxima turma, com a turma seguinte. Não tem problema, fui para o Egito. Realizei meu sonho. E aí, como é que foi? Aí eu decidi que eu decidi que eu ia fazer a magistratura, que eu ia começar a fazer as coisas, porque a água estava batendo na bunda, já estava no meu terceiro ano, precisava começar a fazer. E aí eu fui, peguei meus currículos, comecei a distribuir de porta em porta nos fóruns, no fórum. Então eu batia lá no cartório, oi, meu nome é Amanda, eu queria falar com o juiz. E aí eu me apresentava, falava que eu era aluna da Unesp, do terceiro ano, que eu queria muito aprender e que eu queria uma vaga para trabalhar de graça. E eu faria o que fosse necessário. Que eu sempre fui das eu preciso fazer alguma coisa, eu faço o que for necessário para conseguir o que eu quero. Então, eu preciso fazer isso Entendi. e eu vou lá e faço. E no primeiro Legal. dia, um juiz me chamou, aí ele me perguntou o que que eu queria, aí eu falei que eu queria ser juíza e que eu queria estar lá perto e aprender. E aí ele falou: que hora você pode chegar? Eu falei: a hora que o senhor quiser. Eu estou aqui a hora que o senhor precisar e eu saio a hora que precisar também. Então ele gostou dessa proatividade. Aliás, Uma uma dica boa, hein? ação que É uma dica show, hein? é Para de todo mundo. exato, de você mostrar que você está muito disponível, de você mostrar que você realmente quer aquilo. As pessoas veem o seu sangue no olho. Tem eu não lembro de quem é essa frase, mas que diz que o mundo costuma abrir espaço para aqueles que sabem onde querem chegar. E é isso que acontece, isso eu já provei na minha vida várias vezes. Já Então, é fez muita coisa de graça para poder chegar onde você chegou, né? para poder chegar. Mostrar o seu trabalho, mostrar a sua atitude, para falar assim, gente, estou aqui, não é? Exatamente, você tem que ser coerente com o que você diz também. Porque, por exemplo, nessa época eu prestei um concurso para ser estagiária do MP. Era um concurso estagiário do MP. E eu distribuí esses currículos, e no primeiro dia, o doutor Humberto, aliás, meu querido doutor Humberto, tenho muita gratidão, ele falou: então você pode trabalhar aqui. E era de graça, lá, eu ia ficar lá no cartório. E aí eu fui lá e fiquei lá no cartório de graça. Deu uma semana, eu fui aprovada nesse concurso, porque lembra que eu era medíocre, mas eu era boa em fazer prova. Então, fui aprovada nesse concurso. E nesse concurso, eu tenho uma bolsa. Eles iam pagar, tipo, R$ 600 de bolsa. E para mim, aquilo era muita grana. Aí eu falei, Aham. tem o concurso do MP aqui, mas eu acabei de entrar. Aí eu pensei, o doutor Humberto confiou em mim. Ele sabe que eu vim aqui pedir, ele me deu a oportunidade. Eu não quero ser promotora, eu quero ser juíza. Então, eu abri mão desse concurso, que pagava lá R$ 600 por mês de estagiária, para ser estagiária do juiz, trabalhando de graça. E olha como as Aham. coisas são, quando a gente quando a gente dá o passo sem ver o chão é colocado debaixo da gente. Sim. Tinham algumas outras estagiárias lá, mas que não sei se queriam realmente, se faziam um pouco de corpo mole. E aí chegou o. Aí o estagiário do juiz saiu, tipo um mês depois, menos de um mês depois. Ele saiu. E o juiz, o doutor Humberto, me chamou para ser estagiária dele, para ficar na sala dele. Caramba! Ainda bem que eu decidi abrir mão daquela coisa que não era realmente o que eu queria, em face daquilo que eu queria de verdade, ainda que eu não estivesse recebendo, ainda que eu estivesse trabalhando mais como voluntária, porque um mês depois eu fiquei onde eu realmente queria. E estar lá me fez começar a aprender direito de verdade. Foi no estágio que eu comecei a aprender direito de verdade.
O doutor Humberto, ele era uma enciclopédia ambulante, era um vade-mecum ambulante, que ele sabia os artigos de cor. Eu achava aquilo tão bonito, eu falava, nossa, mas um dia eu ainda quero saber os artigos de cor também. E aí ele fazia chamada oral. Ele, Amanda, o requerente aqui está querendo desistir. Até quando que ele pode desistir? E aí, Claro. Tem que tipo, saber. prova oral todo dia. E isso era muito legal, porque eu gosto desse negócio de desafio, sabe? Então eu É. amava estar lá. Fiquei lá pelos 2 anos e foi a minha experiência lá, Gi, que me fez entender que o caminho mais curto para a magistratura seria ser assistente de juiz. E assistente era um cargo Legal. legal, pagava bem, trabalhava Aham. as horas lá. Falei, eu vou ser assistente de juiz. Porque sendo assistente de juiz, eu vou conseguir estar perto do juiz, treinar de sentenças, eu não vou ter problema na parte de sentença da magistratura, então eu vou ser assistente de juiz. Só que aqui em São Paulo, para você ser assistente de juiz, você tem que ser funcionário, você tem que ser dos quadros do tribunal. Então, você tem que Ah, ter um curso. não Não é um cargo sabia. comissionado puro. No tribunal, para desembargadores, no segundo grau, você não precisa ter passado em concurso, você pode subir direto. Mas pra, Uhum. você precisa ter passado em concurso. Aí eu falei, Primeira instância. primeira instância. Tá. Legal. E aí eu falei, preciso passar em concurso, então. Se é isso, eu vou passar em concurso. E aí, no último ano da minha faculdade, eu fiz o concurso da JSP, primeira vez fui reprovada, ridículo, foi ridícula a minha nota. Eu falei, puta, eu preciso comer muito arroz com feijão. E aí eu me tranquei no meu quarto e estudei, 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 estudei. Depois de alguns meses, teve o outro para a capital. Eu passei. Para o interior. Eu tinha feito a capital, não tinha passado. Aí teve do interior, eu passei. Passei para minha comarca lá em Jales. Sozinha estudando ou você tinha algum curso, alguma coisa? Só Sozinha. sozinha, porque o concurso escrevente, ele tinha as matérias que eu gostava. Português, eu Ah, sempre gostei muito de português, então acho que tinha 30 questões de português, e português era uma matéria que eu sempre gabaritava. Porque aham. eu gostava Você muito de. gosta. Tipo, eu gosto de aprender as coisas que eu quero aprender. Eu não gosto de aprender as coisas que eu quero aprender. E não é que é. Então, não é incompatível falar que eu era uma aluna medíocre e que eu era boa em português, porque são coisas completamente diferentes. É, E aí eu gabaritei português no negócio e tinha matemática também. Então, matemática, eu era professora de matemática no cursinho. Então, gostava de matemática. Fui bem em matemática. Tinha raciocínio lógico. Eu passava minhas tardes fazendo testezinho de raciocínio lógico na internet. Desde que era internet de escada, sabe? Que a gente sentava, tem. esperava dar o dia para poder fazer teste de raciocínio lógico. Geralmente à noite, né, a gente fazia também. De domingo. Domingo depois É, era um era pulso, mais barato. era mais barato. Então, eu era uma criança esquisita, sabe? Eu tinha alguns gostos esquisitos. Então, essas minhas esquisitices fizeram com que fosse possível passar com mais tranquilidade nesse concurso. E a lei, eu estudei Aham. pela lei seca. Eu imprimi lei seca, que é só lei seca que cai no concurso escrevente. Estudei, 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 fui lá e passei no concurso. E aí eu fui no no nono semestre, eu fiz a OAB também, passei na OAB também, mas eu não estava De nem primeira? preocupada com a OAB de primeira. Eu não estava nem muito preocupada com a OAB, Gi, para ser muito sincera, porque eu não queria ser, eu não ia advogar. Advogado. Você queria ser É, juiz. mas, novamente, ainda bem que eu fiz, porque a gente não sabe o que espera a gente lá na frente. Exatamente. Eu também cheguei a fazer sem advogar. Até hoje, nunca advoguei. Mas eu aproveitei o último ano de faculdade, estava tudo muito fresquinho na minha cabeça, fiz também, passei. Quando precisar, eu tenho e posso advogar. Foi o que você fez, né? Exatamente, a gente encerra o ciclo, né? E não tem aquele peso. Se você faz a OAB durante a faculdade, não tem aquele peso de você precisa passar. Você tem que Não. passar, senão você. E quando você se forma e não passa, fica a família. E aí, já passou? Já passou? Tua prima passou, tua irmã passou, tua vizinha. Que é aquela encheção de saco. Na É faculdade, é verdade. difícil. Então, quem está na faculdade está no melhor momento possível para prestar a OAB. É isso que eu digo sempre para os meus alunos. Abriu a oportunidade de prestar no oitavo semestre, preste no oitavo semestre. Tira esse Uhum. peso das suas costas o quanto antes. Então, eu formei na faculdade no quinto ano, já aprovada na OAB e já aprovada em concurso. Hum. Entre você ser aprovado em concurso, você ser nomeado no concurso, tem um lapso. É. E eu precisava fazer alguma coisa nesse meio tempo, porque eu precisava começar a me bancar, ganhar dinheiro e tudo mais. Porque eu antes tinha o dinheirinho do estágio só, agora que eu ia vir para São Paulo, eu precisava começar a ganhar dinheiro. E aí eu descobri que no segundo grau,
E nesse meio tempo também eu fui estagiária do meu desembargador, de um professor meu que era desembargador aqui em São Paulo. Então, no último ano eu fiz bate e volta, São Paulo Franca. Foi uma loucura. Nossa, menina do céu. E- mas eu queria muito o negócio, eu realmente queria muito esse objetivo. E aí, o Entendi. segundo grau, você não precisa ser concursada para ser É, assistente desembargador. sim. E era um salário super legal. Aqui em São Paulo eles pagavam 13 mil reais para assistente desembargador. Aí eu falei, é isso que eu quero ser assistente desembargador. Só que é um cargo que ninguém fala nada. Ninguém fala nada, é vaca amarela. Tipo, obviamente é um cargo que todo mundo quer, então ninguém tem interesse em botar o holofote nesse cargo. Quem Aham. Fica fala, quietinho. não ajuda, não. E aí eu falei, eu preciso estar lá dentro para descobrir como é que eu vou fazer para conseguir essa vaga. Peguei meu currículinho de novo, saí distribuindo e entregando para cada desembargador. E aí eu falei, ó, quero trabalhar de graça aqui. Quero trabalhar de graça, quero trabalhar de graça. E aí deu certo novamente. A mesma técnica que eu tinha usado lá atrás, que tinha funcionado, usei. Primeira instância. Aí esse meu desembargador, que também foi um querido na minha vida, é, me permitiu trabalhar lá e eu ia todos os dias. E eu fazia a carga horária de alguém que tivesse empregado. Fazia as 8 horas por dia e todo dia. Então eu ia para lá Aham. no cursinho, eu ia à noite para o cursinho. Então eu acordava, pegava o trem, ia até a República, baixava na República, andava até o tribunal, que era lá no Direito Público, era aqui no centro de São Paulo. E aí eu fiquei meses fazendo isso. E todo dia eu mandava currículo, e esse desembargador me ajudou muito também. Ele me recomendava para os amigos de desembargadores, ele falava, ó, se tiver uma vaga aí, eu tenho uma menina que é muito boa, que tem muito sangue no olho, então ele me Olha. e eu ia lá mandando currículo, eu via o DJE todo dia, eu via desembargador que ia aposentar para ver quem ia entrar no lugar, eu via a lista do quinto constitucional, eu via que a assistente estava sendo exonerado para mandar e-mail. Eu todo santo dia buscava o diabo da vaga para conseguir. E aí tomei muitos nãos, fiz algumas entrevistas, tomei muitos nãos, e é um ambiente hostil às vezes. Teve É. num gabinete específico que eu fui fazer um teste. E as meninas que estavam lá, elas queriam também a vaga de assistente. Então ninguém nem falava comigo, tipo, as meninas me ignoravam, era um ambiente hostil. E aí, enfim, Mas você não se sentia afetada por isso. não é legal, né? Tipo, eu Ficava, estava correndo ficava atrás de chateada. tipo, não é minha decisão, é decisão do desembargador, da desembargadora. Sim, Então você vai sim. brigar comigo, tipo, que culpa tenho eu, sabe? É. Então, não era um clima muito legal. No gabinete que eu trabalhava, o clima era excelente, né? Porque eu não estava competindo com ninguém ali, todo mundo já tinha suas coisas, Aham, eu estava lá só de voluntária mesmo. Então, era outro clima completamente diferente. Mas aí eu consegui aham. a minha vaga alguns meses depois. E eu acabei tomando posse como assistente desembargador logo no ano depois de formado. Tipo, no ano seguinte a minha formação, eu tomei posse como assistente desembargador. E alguns meses depois eu fui nomeada. Então, eu fui nomeada no concurso escrevente, mas fiquei no meu cargo comissionado. Até eu decidir Legal. que eu ia sair. Aí, quando eu tomei posse, eu falei, agora eu posso ser assistente juiz. Só que assistente juiz ganhava menos que assistente desembargador. Mas eu não queria saber quem ganhava menos. Eu queria saber o que me traria mais perto, o meu objetivo, que era ser juíza. É Então, ser juíza. um ano lá como assistente desembargador, pedi exoneração para me tornar assistente de juiz, que eu falei com o juiz Aham. e ele me chamou para trabalhar com ele, aí eu fiquei sendo assistente juiz até eu decidir mudar de curso. Aham. Que legal. Amanda, depois de tudo isso, você começou a fazer concurso público para magistratura e nunca advogou até então. Advogava para minha família, então eu tinha pegado a OAB, então logo no primeiro mês que eu peguei a OAB já me caiu um caso, uma bucha de um caso gigantesco, de uns lotes que eu tinha que resolver. Ai, caramba! E aí mas eu estava de voluntário no tribunal, né? E aí eu pegava Aham. casos específicos. O meu primeiro caso foi É. um caso meu mesmo, que foi um caso de uma negativação indevida, que inclusive com a primeira grana dos meus primeiros honorários, eu fiz minha cirurgia de nariz. Você aguenta? Eu tinha objetivos muito claros na minha vida. Sério? Eu Ah, preciso ter dinheiro para fazer cirurgia. Tipo, eram sempre.
pequenos objetivos que eu ia lá. Preciso ter dinheiro para fazer cirurgia, preciso ter dinheiro. Primeiro honorário que caiu, não tinha nem caído na minha conta ainda, eu já estava marcando com o médico. Tava marcando. Aí você já fez o seu nariz. Aí já fiz E os seus terapia. pais, o que que seus pais falavam? O que eles falavam assim, meu Deus do céu, essa menina, ela é demais. Só tem você de filha? Tem três. Três. A minha Você é outra a mais mais. acelerada ou todo mundo é acelerado? Não, não, não. Eu sou a mais da pá virada mesmo. Minhas irmãs são bem mais tranquilas. Acelerada. As outras são duas meninas também? Então, uma mais velha e uma mais nova. Tá. Então elas são mais tranquilas. Então, inclusive a minha E irmã mais você, velha morou no mesmo lugar, em Franca também, que ela fazia Unesp, mas ela fazia relações internacionais. que legal. E assim, eu imagino o orgulho dos seus pais, né? De saber que você foi para lá, foi para o Egito, foi, meu Deus, depois foi para o desembargador e aí começou a fazer um monte de prova. E daí, o que que deu na tua cabeça e falou assim, não quero mais ser juíza? Você falou isso? Então, aí chegaremos nessa parte agora. Meu Deus. Eu Que até sempre, então o foco era magistratura, meu tudo foco isso sempre para foi magistratura. magistratura. Então, todas as decisões que eu fiz foram tomadas com base nisso. Tanto que, quando eu saí do desembargador para ir para o juiz, eu perdi R$ 4.000 de salário. Mas, tipo, para mim, com o perdão do meu Tava tudo professor, bem. foda-se. Tipo, eu queria ser juíza e aquilo lá era temporário. Eu ia ficar lá 3 anos, que a gente precisa de 3 anos de prática, até você conseguir prestar o concurso. Então, eu já estava lá um ano, eu já tinha mais um ano de prática, para mim, eu ia ficar lá mais um ano e ia fazer o concurso. Só que aí, nesse meio tempo, eu fui apresentar a ideia de empreendedorismo. E minha irmã, ela fez ADM na USP, Ribeirão, que era tipo lá do ladinho. Da Então, USP. na USP. E a gente sempre zoava a Gabi. Aí a gente ficava, nossa, até a Gabi passou na USP, mas a minha irmã é a pessoa mais competente que eu conheço na minha vida. Ela é demais. Show. Ela é incrível. Legal. Mas sempre foi uma piadinha interna que a gente fazia com ela, só com os irmãos, sabe? Pra zoar o irmão. Ah, E aí ela ficava, eu passei na USP, vocês não passaram. aí, ó. Ela tinha essa vontade de empreender. E para mim, empreender era um negócio que nunca passou pela minha cabeça. Eu não fazia ideia do que era. Eu não tinha família empreendedora, eu não tinha o desejo de ser empreendedor. Só que aí eu comecei a ver esses negócios de internet e tal. E aí o cara que mais fala de internet, que trouxe praticamente o papa do marketing digital, ia fazer um evento, eu fui. Nesse evento eu fiquei enlouquecida. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei, Gabriela, Você tá tá brincando. entendendo? De funcionária pública, Uhum, nada. você E ele falava, gostaria? funcionário público não é meu cliente. Se você é funcionário público, sai daqui. Eu não quero fazer, tipo, não tem nada a ver com isso. E aí, só E que por aqui que que você foi? Por que que você começou a mexer na internet em que época, assim? Na eu fui pandemia? porque eu queria ajudar a Gabi a ter uma ideia de negócio. Eu queria ajudar. Tanto que a gente começou uma empresa de moda, Gi. Isso foi em 2000 ai, não Hum, lembro nada. Acho que 2018, 19. A gente começou a ter Antes da uma empresa de pandemia. moda, que era um negócio que eu tinha tido uma ideia, que era um leilão de centavo de moda, era um negócio que não existia no Brasil, que a gente chamou de Fashion Beat. Foi um desastre, foi desastroso. Só que para a gente entender como fazia o marketing dessa empresa, e eu, enquanto isso, prestando concurso, focado no concurso. Para eu entender como fazer o marketing, eu falei, eu preciso começar a aprender de marketing. E eu fui nesse evento, eu falei, Gabi, vamos? E a gente foi enlouquecida. Falei, Gabi, você está entendendo que dá para a gente ganhar o que um juiz faz em, tipo, algumas vezes por dia? E dá para ganhar algumas vezes que o juiz faz no mês, todos os meses? Você está entendendo que dá para a gente ter a vida que a gente quer? Acordar a hora que a gente quer, não ter chefe, morar no lugar do mundo que a gente quer. Você está entendendo que a gente consegue fazer, que o que ele falava era 6 em 7. 6 em 7 é um termo do marketing que significa 6 dígitos de faturamento em 7 dias, ou seja, pelo Opa, menos R$ 5.000 em 7 dias. E aí ele tinha a plaquinha, ele dava a plaquinha para quem conseguia. E nesse dia, eu vi o pau, umas 700 pessoas lá, pegando a plaquinha, aquela plaquinha, aquela plaquinha. E eu você falei, falou, o meu olho chega a brilhar. Eu quero olha esse negócio só, também. falei, olha todo mundo que está lá em cima, você acha que a gente não consegue?
Você acha que a gente não é capaz de fazer um negócio? Óbvio que a gente só precisa achar um negócio e não é esse negócio de moda, não tem nada a ver. A gente precisa criar esse infoproduto, esse produto digital. E aí eu pensei, que produto digital que eu vou criar? Que eu vou criar? Que eu sou boa? Que eu sei? E aí eu pensei, o que eu sei é o que eu fiz nesses últimos anos para conseguir esse cargo. Porque ninguém falava sobre o cargo, você não encontrava informação de jeito nenhum. Ninguém sabia quantos assessores um desembargador tinha, ninguém sabia como fazia para ler o DJE, para ver. Era um negócio muito secreto mesmo. É isso aqui que eu vou fazer. Eu vou ensinar as pessoas a conseguirem esse cargo. Então, eu vou ensinar a fazer um bom currículo, a fazer uma boa entrevista, a como fazer um voto, uma minuta de voto, a como analisar um processo. Eu vou mostrar quantos assistentes um desembargador tem direito e um pinguim. Pinguim é o substituto, né? Desembargador substituto. Aham, aham. E aí eu vou mostrar os caminhos para conseguir. Eu vou falar que tem a lista tríplice aqui, o quinto constitucional. Eu vou falar que Caramba, você falou assim, porque assim, você foi autodidata, você descobriu isso tudo sozinha, ninguém te exato, eu mostrou. tive que ir me embrenhando pelo negócio. Ninguém queria dar as informações de mão beijada. Claro que Realmente, eu tive não. muita ajuda no meio do caminho, mas do pessoal que estava lá dentro. Mas é algo que não se fala. Se você procurar informação, você não vai encontrar informação. Falei, vou criar Sim. isso. Aí eu Eu vou chamei. acabar com esse bando de gente que tá querendo pegar os cargos aí e ninguém divulga. Agora vocês vão ficar sabendo de tudo. Você Eu falou, queria agora realmente eu vou ajudar. mostrar. Eu queria ajudar pessoas que estavam iguais a mim, na mesma situação, e não tinha como ir atrás de informação. Falei, tá aí um baita de um produto. Na minha cabeça era Amiga, genial, porque eu ia pegar um monte de informações que eram públicas, só que se você não souber onde buscar, você não consegue. Ela não tinha exatamente. informação secreta, não tinha informação privilegiada, não tinha nada Não, disso. Era um monte de coisas que eram poderiam ser de conhecimento geral, mas que as pessoas não sabiam. ninguém Aí eu divulgava. chamei de 13K. E aí a promessa do curso era 13K. 13K. Aprenda a fazer 13 mil reais por mês, sendo funcionário público, sem precisar passar em concurso. Falei, genial. Genial, vai. Nossa, vai E vir. veio da tua cabeça assim, de uma hora para outra. Você falou assim, é isso e pronto e acabou. Nesses dias, eu tenho um caderninho até hoje. Foi dia 6, 7, 8 de dezembro de 2019. No intervalo, eu estava lá desenhando o produto. Eu falei, é isso aqui. E aí eu desenhei os módulos no caderninho. Falei, a gente vai fazer desse jeito. E aí meus pais foram viajar. E eu lembro que eu não fui. Eu falei, não, vou ficar trabalhando, vou ficar trabalhando no meu negócio. Isso foi em dezembro. Em fevereiro, o curso estava gravado. Eu já tinha escrito ele todo, eu já tinha sentado, gravado. Eu já tinha feito as próprias páginas, que a gente não tinha grana para pagar a gente para fazer, né? Então eu fui lá, aprendi a fazer a página, criei a página de venda desse curso. É, Fiz os criativos, que são os anúncios que a gente grava, chamando o pessoal e comecei a rodar. Eu sei que as pessoas que eram do tribunal começaram a ver isso e começaram. Ai. Aí o negócio. Eu Ô, lembro peraí, que. Amanda, só um pouquinho antes de você falar isso. Ah, Você tinha uma equipe que te ajudava ou era só você e sua irmã? só eu e a Gabi, tudo. A gente fez camiseta de carro. A gente fez camiseta, eu e meu flip chart, compramos um flip chart. E eu dava as aulas lá, ensinava, ensinando a fazer voto, gravou Você tudo. gravava pelo celular mesmo ou você tinha uma Câmera. A câmera? gente tinha câmera que tinha comprado para a empresa de moda. Então, tipo, tinha o equipamento Legal. básico. E a gente gravou. E aí, eu lembro que eu dormi e eu tive um sonho. Eu falei, Gabi, eu sonhei que a minha foto estava em todos os murais do fórum. Tipo, em todos. Era lá na Praça da Sé, né? Então, eu sonhava que estava naqueles postes de luz, que tinha um monte de foto, tipo, procurado. Tinha um monte de foto minha e que tava todo mundo falando de mim. E eu acordei desesperada com esse sonho. Liguei pra Gabi e falei. Ela falou, mano, você tá viajando, você tá só impressionada, tal. É uma coisa nova que a gente tá fazendo, dá medo, tal. Uhum. Eu sei que no dia seguinte, as minhas fotos estavam em todos os grupos, de todos os desembargadores, de todos os juízes. Foto Mentira! pessoal, foto minha de biquíni, fotos que pegaram meu Instagram pessoal, fotos de todos os jeitos, de todos os tipos, e gente falando, olha, olha que tá, tipo, falando que eu tava vendendo vaga no tribunal. Foi uma loucura, Mentira, Amanda! inventando coisas de mim, um monte de gente me xingando. Eu abria meu Instagram, um monte de eu tinha 1.000 seguidores, meus stories tinham tipo 10 mil visualizações. 10 mil não, mas tipo, tinha muita visualização. Um monte de gente me xingando, um monte de gente mandando mensagem ofensiva. Eu lembro que teve até uma menina que eu bloqueei. Ela falou: Ah, e quando a gente passar a ganhar 13 mil, eu te aviso.
Eu mandei o meu olerite para ela. Eu falei, olha, olha aqui, ó, tá escrito aqui no olerite, é público. Nós vamos entrar no portal da transparência. É Ih, público o negócio. Que ela também menina. falava que era assistente. E aí eu sei que foi caótico. E Você ficou meu mal nessa época? Você ficou chateado? Para foi o você foi pior dia da assim, minha, foi o pior momento você da minha falou vida. assim, agora vai, agora eu Não, vou eu explodir. não, 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 pelo contrário, eu queria sumir. Eu fiquei Você ficou mal. me sentindo lixo. Eu queria só chorar de cócora, parecia que era um pesadelo, que eu acordava e ia ter tudo passado, mas não passava, sabe? Ainda estava naquele pesadelo. Então foi o pior momento da minha vida. Eu só chorava, só chorava, só chorava o dia inteiro, o dia inteiro. E aí eu fiquei muito triste, gente. Fiquei muito triste. E aí chegou o dia e meu chefe não tinha celular. Ele não usava celular. E eu mandei um e-mail para ele. Só que com certeza já tinha chegado um monte de e-mail de outras pessoas que já sabiam. E aí eu. Nossa, foi muito, foi muito ruim. Uma outra pessoa que eu não posso falar quem é, para proteger a identidade dessa pessoa, mas ela me mandou mensagem, ela falou, Amanda, tira do ar. Eu falei, eu não vou tirar porcaria nenhuma antes. Eu falei, eles estão errados e eu tô certa. Quando essa pessoa me mandou mensagem, essa pessoa me falou, tira do ar, você vai ter problema. E eu sabia que essa pessoa gostava de mim. Foi a única. Aí eu parei, eu falei, beleza, vou tirar do ar. Aí eu tirei o site do ar. E a gente já tinha vendido, tá? Já estava vendendo o negócio, as pessoas estavam comprando, porque era um negócio que as pessoas realmente queriam. Todo mundo queria saber. Todo mundo queria saber. Explodiu o negócio. E aí vendemos tal. Aí essa pessoa me mandou tirar do ar, aí eu tirei do ar. Foram alguns dias de tormento, de uma sensação muito ruim. E aí na segunda-feira eu ia finalmente, isso foi final de semana, foi tipo sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu finalmente ia pro fórum, ver o que meu chefe ia me falar. Na Ai, segunda-feira o fórum você alagou. já foi daquele jeito, O fórum dando ânsia, com dor de barriga. não teve expediente. Teve um alagamento. Não teve expediente. Aí eu falei, puta, mais um dia de tormento. Aí no dia seguinte eu fui, não teve nem conversa. Exonerado do cargo comissionado. Perdi o cargo. Fui chamada na corregedoria. Tive que explicar. Falei, olha, não tinha nada. Você pode ver o curso, não tem nada privilegiado, não tem nenhuma informação privilegiada. Tem, tipo, informações públicas. Fui falando como as coisas funcionam. Tá? E aí eu fui colocada como escrevente. Isso foi em fevereiro. Gia, eu sei que dali para frente foi só para trás, porque eu perdi meu cargo. Aí eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir. Eu peguei o último dinheiro que eu tinha na minha conta e fui me enfiar em Bali, tipo, para sofrer longe de todo mundo, para chorar. Sozinha. Na verdade, não. Na verdade, não. Foi o seguinte: eu estava saindo com um menino que ele morava em Nova York. E aí, isso foi no final do ano que eu conheci ele. Aí eu tava com passagem comprada para Nova York. Eu pensei, puta, minha vida tá acabando aqui, mas pelo menos eu vou para Nova York, que era um dos meus sonhos também. Pelo menos eu vou para Nova York. 2 dias antes, uma Ainda semana bem antes, que você tem essas saídas, né? pois é, porque já tá Trabalhei, certo. guardei, né? Uma semana antes de ir, o menino termina comigo. Tô dando risada, mas a sua história é demais. E aí, o último dinheiro que eu tinha, essa passagem que ele tinha me pagado, fui, fui me enfiei em Bali pra sofrer lá, que eu falei, eu vou cair, mas vou cair atirando. Ninguém vai ver que eu tô sofrendo. Para todos, para todos os efeitos, eu tô super Bali, só que eu chorava todo dia. Eu chorava pelo meu cargo, eu chorava pela humilhação, eu chorava pelo menino. E quando eu voltei, as minhas amigas pararam de falar comigo, porque eu tinha ido para Bali sem avisar nenhuma delas, eu tinha combinado de ir com elas. Então, tipo, eu perdi o meu cargo, a minha reputação, meu namorado e as minhas amigas. Tava sozinha. Não, sozinha você não estava. Você estava com a sua família ainda. Ainda tinha sua família Ainda para tinha. te orientar. Exato. E eu estava no E aí eu lembro que eu tava com. Nesse momento foi o momento que eu falei, puta, eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero ninguém me falando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso vender, o que eu não posso vender, do que eu posso falar. Eu não quero um bando de gente me enchendo o saco. Eu só tenho uma vida e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Então foi nesse primeiro momento que eu senti.
que estar num cargo público me tolheria a liberdade. E para mim não tinha nada mais importante que a minha própria liberdade. Absolutamente nada. Então eu Sim. parei naquele momento e falei, não quero isso na minha vida. Não, não é assim que eu vou viver a minha vida. Na verdade, você percebeu uma decepção muito grande em virtude de você estar fazendo a coisa certa e ter sido colocada como se fosse uma pessoa que estivesse fazendo algo errado. Não me E deixaram você se explicar, gente. sentiu injustiçada. Não me deixaram explicar. Eu estava no Tribunal de Justiça, que o contraditório, em regra, é algo que todo mundo, contraditório, uma defesa. Não tem nada. Não existiu. Tchau, benção. Muito obrigada. Você vai devolver o dinheiro de todo mundo que comprou o curso, vai mandar uma mensagem pedindo desculpa, senão você vai sofrer um processo administrativo, tipo, e acabou. Não, não deixaram eu falar, não deixaram eu explicar. E você fez tudo isso. Você devolveu o dinheiro, Devolvi, tirou o canal do ar. O site era um site, né? tirei tudo do ar. E eu lembro que eu fui eu fui exonerado do cargo comissionado, né? Mas eu era concursada, então eu fui ser escrevente lá na Fazenda Pública. Eu ia todo dia chorando, porque eu estava muito triste, porque eu tinha acabado de terminar o relacionamento, porque eu não ia mais para Nova York. A merda aconteceu tudo de uma vez. E eu tava muito triste, gente. Tava muito triste. E aí eu falei, deu um mês lá e eu falava, todo dia eu chegava, eu falava, eu nunca mais piso aqui, eu nunca mais piso aqui, eu nunca mais piso aqui. E aí o meu chefe falava, quando você voltar, você vai aprender a atender telefone, você vai aprender a fazer gaveta, tal. E eu falava, nunca mais piso aqui, nunca mais piso aqui, nunca mais piso aqui, nunca mais piso aqui. Tipo, eu só repetia isso pra mim. E aí eu falei pra minha chefe que eu ia Você pedir. ia porque não tinha opção financeira até então. Você Exato. estava sem o site, você tinha devolvido todo o dinheiro para a galera, você precisava ter uma grana, porque você nunca foi de depender, pelo que eu percebi, da família, sempre se virou muito bem. E aí você fala, eu estou indo empurrada, mas eu vou sair daqui. Eu vou sair. Eu falava, eu nunca mais piso aqui, eu nunca mais piso. E aí eu falei, eu vou tirar 30 dias de férias. Ele falou, você não pode, você vai tirar 15 porque aqui é muita gente. Eu falei, eu vou tirar 30 dias de férias. Eu tenho direito de tirar 30 dias, vou tirar 30 dias. E eu peguei os 30 Tá dias, bom. falei. E aí eu consegui um outro cargo de assistente nesse meio tempo. E aí eu fui É, aí eu voltei de viagem. Falei, eu não vou ficar aqui no tribunal, no negócio, vou conseguir um outro cargo de assistente. Consegui em Santos. Aí fui lá e falei pro juiz, doutor, eu consegui um cargo, tal, aconteceram umas coisas muito ruins, estou muito triste, eu gostaria de sair para ir para Santos. Ele falou, não, não vai sair, você vai ficar. Falei, não, doutor, mas é um cargo de assistente. Ele falou, você não pode sair, porque o juiz tem que liberar. A não ser que eu consiga alguma permuta, o juiz tinha que liberar para ir para lá. E eu falei, doutor, eu vou sair de todo jeito. O senhor pode me liberar ou eu posso pedir exoneração. Ele falou, fica à vontade. Tá bom. Aí eu saí da sala do juiz. Foi uma conversa mais amigável do que sou agora. Eu acho que sou meio como se eu estivesse ameaçando, mas eu só não entendo. avisei ele. Foi mais ou Na menos. época você lidou bem com isso. Não, Foi feito. eu tava um cachorrinho com o rabo entre as pernas, naquele momento. E aí e aí faltava uma semana para voltar o fórum, né? Para eu voltar de férias no fórum. Sim. Na semana que eu ia voltar, a pandemia estourou. Meu chefe me ligou, todo mundo home office. Eu nunca mais pisei no fórum. Eu nunca mais pisei. Mas você chegou a trabalhar home office? Trabalhei, trabalhei. E eu falei, agora que eu tô home office, eu faço as coisas que eu tenho que fazer aqui, bato minha meta. Era um trabalho muito braçal. Então, era um negócio que eu bateria minha meta muito rapidamente. Então, eu Entendi. batia minha meta. Eu acordava às 5 da manhã, fazia o que eu tinha que fazer do trabalho, batia minha meta, e estudar marketing. Estudar, 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 estudar. Como Aí, que você chegou a estudar esse marketing? Você fazia tudo, a gente estava na pandemia. Você uhum, fazia tudo aula virtual? Você aula chegava online. para um curso, aula Exato, online? Que exato. legal. O mesmo cara que você foi lá naquela vez, que deu um Então, up na tua... aquela vez tinha sido com o Érico, que é o tipo o papa do marketing, eu já tinha entendido como fazia lançamento, só que o meu lançamento acabou sendo, os outros frustraram, o meu lançamento não teria sido um grande sucesso, mas os outros Aham. frustraram o meu lançamento. Mas, tipo, hoje eu falo assim, brincando, mas eu agradeço, sabe? Eu não sou das que, bota a culpa no mundo, na vida, no Não, negócio. não.
Vitimização nem pensar. nem passa perto. Então, foi a minha responsabilidade, eu tomei o risco, eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, eu sofri as consequências e boa, e eu vou lidar com as consequências das ações que eu tomei. E é isso. E aí eu Legal. comecei a estudar por essa escola de marketing, e que era uma escola baratinha, que lembra que eu estava, agora tinha perdido mais ainda meu salário, era tipo de 13 mil, aí tinha ido para 9 mil, agora eu tinha ido para 7 mil. Então eu estava tipo, caindo. Tava decaindo. E aí, beleza, falei, pelo menos eu tenho esse salário aqui, eu vou fazendo minhas coisas. E aí eu estudando, estudando, e nesse meio tempo, o meu Instagram ainda estava rodando lá, e eu falava para advogado e tal, e muita gente me perguntava, Amanda, como é que você passou na OAB? Como é que você passou em concurso? E para mim era um negócio muito óbvio, porque estava na minha cabeça, tipo, eu passei assim, não estudando tudo, tal. Só que eu comecei a ver e as pessoas não falavam sobre isso. As pessoas falavam, não, você tem que estudar todas as matérias. Eu, gente, que loucura, você tem que fazer metade da prova. Como é que você tem que estudar todas as matérias, meu Deus do céu? Ah, Não faz nem 50%, sentido. né? E não foi isso que eu fiz. Quando eu estudei por 30 dias e consegui ser aprovada, porque eu foquei em algumas coisas que faziam mais sentido focar. Na minha época, a ética eram 10 questões. Então, eu foquei Uhum. totalmente em ética, foquei nas minhas piores matérias e fui fazer a prova. Foi ver. E deu certo, de Deu certo. primeira. E deu certo. Então, eu Aham. falei, gente, tem muita gente me pedindo isso aqui. Eu vou fazer alguma coisa para a OAB. Eu vou pegar o que eu fiz, criar um método que seja replicável para os outros e vou ajudar o pessoal com isso aqui. E nesse momento, eu estava estudando marketing, estudando copywriting, estudando vendas e fazendo as coisas de manhã. Aí eu lembro que teve um dia que eu acordei cedo e eu olhei para o céu. Eu lembro que o céu estava muito azul, não tinha nenhuma nuvem. Eu olhei da minha janela. Eu falei, olha o tanto que a vida é bonita. E eu tô aqui perdendo minha vida fazendo um negócio que eu não quero. Eu não vou fazer Puxa, isso por um segundo a mais. Então, nesse momento, eu não tinha nada, né? Eu não tinha apoio. Meu pai achou que eu estava completamente louca, que eu falei que eu ia pedir exoneração. Meu pai achou que eu estava completamente louca, fora de mim. É, pai funcionário público, né? vai funcionar. Pensa, Estabilidade é tipo o sempre. de ordem. E eu te falei que meu pai sempre me deu os melhores conselhos. Esse foi o único conselho, eu acho que na vida que meu pai me deu, que não Você foi, não aceitou. eu não aceitei. E foi a melhor decisão que eu fiz. Por quê? Porque eu estava vendo coisas que ele não conseguia ver. Na época dos nossos pais, não tinha o que tem hoje. A internet não era o que é hoje. A gente não tinha a Uhum. possibilidade de crescer como a gente tem hoje. Não era tão democrático. Então, não existia isso. Ele não tinha nem como ver. Então, obviamente, que eu sempre tive tudo no meu pai e eu conto essa história, mas hoje ele está em todos os grupos, todos os lançamentos que eu faço, ele está lá, toda live que eu faço, ele é o primeiro a entrar e comentar. Então, ele é o Sério. meu grande apoiador. Meus pais são grandes apoiadores A meus. sua mãe também é funcionária pública ou não? Minha mãe, ela nunca trabalhou fora. Ela trabalhava no banco antes de eu nascer, mas ela sempre cuidou só da casa da gente. Legal. É, Bonitinha. então, foi um momento muito complicado porque eu não tinha mais autoconfiança que eu deveria ter. Eu não tinha um, eu não ia ter um trabalho, né, que é a exoneração. Eu não tinha apoio dos meus pais. Eu não tinha um curso. Eu não tinha Seu nada. namorado? Eu não Não tinha tinha namorado, amiga? não tinha amigo, não tinha nada. Tava eu e a Gabi sozinhos. Só que eu tinha uma coisa, Gi. Eu tinha uma coisa só. Eu tinha certeza que ia fazer dar certo. Isso era a única coisa que eu tinha. Eu tinha Eu certeza entendo. que ia fazer dar Eu certo. entendo. Então eu acordei, eu pedi exoneração, falei, tchau e benção, não vou mais fazer nada, vou sair, vou cuidar das minhas coisas. E aí eu tive que sair da casa que eu estava, porque eu não ia ter mais condição de pagar aluguel. Meus tios me receberam, meus tios foram meus segundos pais, né? Eles me receberam sempre que eu precisei aqui em São Paulo, então fui morar Aham. lá na casa deles, enquanto eu trabalhava desde as 5 da manhã, acordava às 5 da manhã, fazia tudo que eu precisava fazer até criar o meu curso. E alguns dias depois, acho que foram 3 dias depois, que eu pedi exoneração, eu fiz um post e aí eu marquei uma pessoa que era uma pessoa grande, e essa pessoa me repostou, e um cara que era o maior empresário do Brasil, tipo, um dos caras que tinham as maiores agências do Brasil, entrou em contato comigo, querendo que. Você tá brincando? E aí ele me ofereceu um contrato, nesse contrato, não posso falar exatamente, mas tinha algumas cláusulas de faturamento, de meta de faturamento de alguns milhões nos primeiros anos. Só que eu não poderia sair, tipo, do contrato. E aí eu falei pro meu pai, esse cara veio me fazer o contrato. Ele falou, nossa, filha, que legal.
Aí eu falei, eu disse que não. Aí meu pai já tá Medo, viu? Mas você falou assim, não, não quero ficar vinculada. É isso. Não, tipo, eu falei, não, eu acabei de sair de um cargo público por causa da minha liberdade, eu não vou abrir mão dela de novo. Aí ele falou, então muda o contrato, coloca o contrato do jeito que você quiser e a gente fecha. Aí eu reescrevi o contrato, com as cláusulas lá, mudando as metas de faturamento e tal, e aí a gente fechou. Fechou. Então, e aí, a partir daí eu comecei a ter mais equipe, mais estrutura, tal. Aí eu criei o curso todo, aí a gente fez o lançamento da primeira turma, da segunda turma. Mas foi um negócio que eu não tinha absolutamente nada. Eu só dei o passo no escuro mesmo. E o chão Você foi. postou ali, você chegou a postar fez um post, marcou determinadas pessoas, deu certo dessa determinada pessoa entrar em contato. Você não aceitou o contrato, você reformulou do jeito que você queria, não é? E aí fechou e você tá com essa empresa até hoje. Não, não, não. Não. É o que eu te disse, o mundo abre espaço para aqueles que têm certeza de onde querem chegar. Então, aí a gente É. fiquei com essa empresa, essa pessoa por um tempo, a gente teve alguns problemas, sociedade é uma coisa muito complicada. Então, a gente teve alguns problemas na sociedade, e aí, acho que em 2000, isso foi 2020, acho que foi em 2000, final de 2021, a gente encerrou o contrato, no final de 2022. Durou o quê? Um ano por aí? Durou um ano e pouco. Eu Sim. não vou me lembrar exatamente, mas foi mais ou menos. A gente encerrou um contrato e aí a gente começou a tocar por conta própria, porque tinha muitas coisas que a gente não concordava e tudo mais. Então eu comecei a tocar por conta própria. Aí eu toquei do meu jeito, aí eu contratei os professores que eu quis. Aí eu fiz do jeitinho que eu queria as coisas. Aí as coisas começaram a andar, tipo, Fluir do largos. jeito que você queria. E desde que eu pedi a exoneração, eu passei a viver a vida que eu queria. Eu passei a ser a minha própria chefe, passei a ser a minha própria dona da minha própria rotina. E eu, no começo, fui buscando algo para empreender e tudo mais. E depois para de ser sobre isso. Depois passa a ser o tanto de transformação que você é capaz de gerar. O quanto de transbordo você é capaz de trazer para o mundo. O quanto o conhecimento que tem dentro de você pode mudar a vida das outras pessoas. Então, Exatamente. eu via os meus alunos me mandando textão de, eu tinha desistido e eu voltei a prestar por sua causa. Eu estava há X anos formada, 10 anos formada, 12 anos formada e eu consegui ser aprovada por sua causa. Eu nunca vi nada parecido, eu já tinha perdido as esperanças, já tinha feito tudo com recursinho. Então, o tanto de... A gente tem só mapeada lá no Instagram umas 700 mensagens de pessoas, de histórias de pessoas reais. E aí Aham. ver que o que você faz transforma a vida das pessoas e você consegue viver a vida dos seus sonhos enquanto transforma a vida das pessoas, não tem como ser melhor do que isso na vida. Não tem como a vida É ficar. isso que eu preciso, né? Você fala, é isso. Achei, Exato. me encontrei. É um ciclo virtuoso que todo mundo se dá bem. Então, por isso que É, eu acho o empreendedorismo uma coisa tão linda, o poder de você transformar a vida das pessoas. E aí a gente começou a crescer o Missão cada vez mais. Ele era um resquício do que é hoje a primeira versão do Missão. Se eu olhasse hoje para ele, eu ia ter vergonha. Só que era o melhor que eu conseguia fazer naquela época. Aí eu fui tendo condições de melhorar e eu fui ganhando capacidade de tornar cada vez melhor, e é o que é hoje. Então, hoje o Missão ele é um grande orgulho da minha vida. Os meus alunos, eles são a razão pela qual eu faço as coisas e eu sempre estou buscando criar alguma coisa a mais para fazer meus alunos terem. Então, eu vou lá e crio jornada para a segunda fase, aí eu vou lá e crio vida de doc para ensinar as meninas a começarem a usar o digital para fazer dinheiro na advocacia. Então, eu vou olha que buscando legal. coisa que eu posso compartilhar conhecimento. Quanto E mais. tem bastante, e Desculpa, tem bastante lançamento, né, Amanda? Você sempre está lançando. Agora, essa semana você lançou mais um, não lançou? essa semana foi a Black. Sim. Exatamente. Ó, Amanda, e você tem uma equipe grande que trabalha com você, porque você é a chefe. E você tem uma equipe grande que trabalha com você. Como é que funciona tudo isso aí? Na Porque assim, verdade, é não. muita gente. Não, não, não. A gente tem uma equipe bem pequena, viu, Gi? A gente tem, É. sou eu que cuido da parte estratégica e criativa e Sim. das aulas, e agora eu estou saindo das aulas, porque a minha energia é melhor colocada em outro lugar. A gente vai conseguir expandir mais e trazer mais gente colocando minha energia em outro lugar.
Aí a gente tem os professores, que a gente contrata para as aulas, inclusive, Hum. você sabe disso. Aí a gente tem é, um designer que está comigo desde o início, faz 4 anos que ele está, desde o início que eu estava ainda com o meu ex-sócio. Eu tenho uma menina que ela faz tudo, ela é excelente, que é uma menina como se fosse gerente de projetos, mas ela cuida de tudo. Eu tenho uma Aham. que escreve os e-mails, ela vê os e-mails que eu já tinha feito e modela os meus e-mails. E eu Que tenho legal. um programador. E os professores que estão, são avulsos, né? Aham. Que bacana, Amanda. Nossa, mas é muito bom assim a gente ouvir essa história, que às vezes a gente imagina, né? Fala, puxa vida, ela conquistou tudo de mão beijada, deu tudo muito certo, não teve não. Então, assim, eu acho muito legal. Inclusive, eu tenho que te agradecer por estar junto com vocês no Missão AB. Estou amando estar junto com vocês. Os alunos são incríveis. Eu acompanho todo dia, olho lá no Telegram e olho, ver se tem alguma novidade, alguma coisa lá para Profigir. Mas assim, Amanda, é uma história muito bonita. É muito bonita porque assim você não teve receio de nada. Hoje eu imagino o orgulho que seus pais devem ter de você, em virtude de você ter sim superado, ter colocado aí em jogo tanta coisa, foi embora, voltou, era babá, voltou, perdeu o namorado, tá firme. Quer dizer, é uma superação, né? E você é uma menina nova, você tem 33 anos, você me falou, né? Então, é muito legal a tua história, assim, de ter acesso a você. Eu vejo que todo dia você tá ali com os alunos, postando, conversando, né? E quando você fala que vai deixar a aula, você dá aula de direito civil. Então, você quer administrar melhor, é isso? Você vai deixar o direito civil, vai fazer uma contratação de outro professor. As contratações são feitas através de Instagram. Eu acredito, não sei, eu estou falando por mim, porque a sua equipe entrou em contato comigo, fez como se fosse uma entrevista, e aí deu muito certo. E os professores que você tem são muito bons, eu vejo só elogio aqui. E são do Brasil inteiro, né, Amanda? Teve gente que eu trouxe, que eu importei lá da Unesp, teve gente que veio da minhas importações dos colegas da Unesp, aí teve o pessoal que veio do Instagram também. Então, o nosso time de professores é muito incrível. Eu tenho muito cuidado com isso, Gia. A gente passa formulário todas as turmas. Então, se a gente tem algum problema que a gente vê que é recorrente, a gente não mantém o professor no negócio, porque eu preciso que o missão ele seja algo completo. Então, todo mundo que fizer parte do missão precisa vestir a camisa. Então, eu tenho muito cuidado com isso. E você é uma pessoa que super veste a camisa, tá lá sempre se predispondo a ajudar o pessoal, sempre respondendo com rapidez, com cuidado com os alunos. Então, isso é uma coisa muito importante. Nossos professores, eles têm essa humanidade, essa humanização. E é isso que torna a missão diferente. É isso que a pessoa Exato. bate o olho e ela fala, eu nunca vi isso num curso. Porque eu estou realmente preocupada em passar. Tem gente que só quer vender o negócio e a hora que você Não, comprou, você que se vire, você que se lasque. Eu tenho mais cuidado no pós-venda do que na venda. Eu fico lá no grupo, eu fico acompanhando e toda a turma. Faz 16 turmas que a é, gente tem no Missão e eu vou sair porque eu tenho certeza que tem muito mais pessoas muito mais capacitadas que eu para dar aula de civil, mas no que eu faço não tem como eu ser substituída. Pensar estrategicamente na empresa não tem como eu ser substituída. Então, é a gente verdade. precisa, isso é uma coisa que empreendedores acabam tendo que entender com muita facilidade, que eu demorei anos para entender isso, que o nosso tempo, quando a gente pode contratar alguém que faça algo melhor do que a gente, que a gente consiga colocar o nosso tempo em outro lugar, isso é barato. Então você tem que fazer essa contratação. Mas eu tinha muito ciúme de civil. Eu era professora de civil e processo civil. Agora eu sou só de civil, eu já contratei de processo civil. E, por exemplo, Duas disciplinas. Impossível dar conta. Você tem que administrar tudo. é Não um- dá, e eu ainda tinha a Amanda. segunda fase, né? E na segunda fase eu tinha criado a metodologia, que a metodologia do jornada é fantástica. É fantástica a metodologia do jornada.
E no início era só de civil. Aí depois, quando eu peguei confiança, a gente criou uma jornada de trabalho, a gente criou uma jornada de constitucional, seguindo a mesma metodologia. E eu corrigia os simulados dos alunos, eu mesma corrigia simulado por simulado. Então tem uma hora que não tem mais o tempo no dia. Minha empresa Você não consegue respirar, é muita coisa. exato, eu era o próprio gargalo da minha empresa. Então, agora, Sim, tendo que eu preciso abrir mão, preciso deixar outras pessoas virem. A Laila assumiu agora o processo civil, ela é incrível também, com os alunos super, super delicada e cuidadosa. E agora eu vou pegar alguém para ficar em civil também, e eu vou finalmente sair dos treinamentos com uma dor no coração gigante, porque realmente, principalmente a segunda fase, é um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre a segunda é, fase. É segunda fase é incrível, né? Que legal. você ensina, é o beabá mesmo, você pega até na mão, né, dos alunos, você De você vai, ensinar a fazer sim, técnica, a usar técnica que funciona sempre, a ensinar o aluno a mexer num vademecum e achar as respostas por conta própria. Puta, isso é muito legal. muito legal, Mas muito a legal. gente tem que escolher É, nossas batalhas. É, e é fascinante, né? A segunda fase eu falo para eles, eu falo assim, gente, aí agora a gente tá aqui, ó, com civilista e penalista. Vamos lá. Eu sou do processo penal, mas também dou aula de penal na faculdade. Eu É. falo assim, gente, eu sou do crime, não praticante, mas eu sou do crime, é penal e processo penal. Aí aqui a gente tá, né, civil e processo penal, né, Amanda? Eu falo assim, gente, quem gosta de civil odeia penal. E quem gosta de penal não gosta de... Parece que não combina, Amanda. Eu não sei os seus alunos, mas os meus parece que eles não conseguem conectar as duas disciplinas como sendo parceiras. É incrível. Eu não gosto de tributário. Você vai lá para o tributário, para o administrativo, aí já. É sério. Agora, penal eu Amanda, gosto. Pô, penal, que legal, Amanda. Amanda, vamos fazer aí então, deixar um recadinho para OABeiros, para o pessoal aí que está no Missão OAB. Faça um convite para os meus alunos te seguirem, comprar o seu curso. Fique à vontade, agora a palavra somente sua. Gi, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Acho que eu nunca contei a história com tantos detalhes como eu contei aqui, então foi muito gostoso poder dividir tudo isso. Para quem quiser seguir, vai lá no Amanda Direito. A gente fala sobre a OAB, tem mais de 2.500 posts no momento que eu estou gravando esse vídeo falando sobre preparação estratégica para a prova de ordem. Não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pintam por aí. Passar na OAB é extremamente simples quando você tem conteúdo, estratégia e a mentalidade certas. E a gente trabalha esses três pilares. Então, se você quiser se tornar aluno do Missão, em breve vai ser muito bem-vindo. Mas enquanto isso, vai lá, fica lá pelo perfil, vai se habituando ao negócio, vai pegando o jeito. Quando chegar até o momento, você vai entrar e vai fazer a última prova da sua vida. Aí, Amanda. Amanda, agradeço muito a sua participação, tá? Que Deus possa iluminá-la, dar muita sabedoria para você. Você já é uma baita empreendedora. Sei que você almeja coisas maiores, né? A gente não para, né, Amanda? A gente sempre tem aí essa vontade de crescer, de ajudar as pessoas. Pela tua história, eu percebi que você é muito focada em pessoas da sociedade, em projetos, em demonstrar que há necessidade da gente, como hoje professores, né, professoras, colaborar com o que a gente já tem, você apresentando aí técnicas, estratégias, desmistificando esse bicho de sete cabeças que criaram que a OAB é difícil e você está demonstrando que não é, através dos seus treinamentos, através das suas palavras, das suas aulas e através até mesmo da sua equipe. Então, assim, eu agradeço muito, tá, pela sua participação. Pra gente, assim, do podcast Pode Ir Ponto Oficial, foi extremamente importante para poder demonstrar aí a todos os nossos alunos, seguidores e as pessoas que estão vindo agora para nós aí, né, que sejam bem-vindos e que estejam conosco aí por um bom tempo, aprendendo, passando na OAB, fazendo outros cursos. E quando eu falo por um bom tempo, eu quero que passe de primeira na OAB, mas continue fazendo todos os outros cursos vinculados, que você tem vários, né, no Missão. Então, eu agradeço muito mesmo de coração você, Amanda. E também sucesso. Parabenizo aí você e toda a sua equipe. Vocês são muito bons mesmo. Muito obrigada, viu?
Beijo para vocês. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até.